evento. Pronto, porque depois ele vai ficar disponível no YouTube da FGV. Então, agora sim, bom dia a todos e a todas, muito obrigada pela participação de todos. Como a Núbia mencionou, o objetivo desta reunião, em primeiro lugar, para além de discutir com a deputada, é dar notícia pública da existência desse grupo. Esse grupo ele foi constituído, como a Núbia mencionou, em parceria com o Tributos a Elas, que é essa iniciativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de Valorização das Mulheres e da carreira feminina dentro da Procuradoria, mas também fora, junto com o Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou coordenadora desse núcleo de Direito Tributário, e por conta de um interesse em comum nessa pauta, a gente achou interessante estudar este tema, que é muito pouco trivial no Brasil, que não é algo que tenha, ainda a academia tenha se debruçado com atenção, com cuidado. Então, é claro que a primeira manifestação pública deste grupo foi exatamente no lançamento deste documento que nós fizemos em relação à reforma tributária, e a nossa ideia agora, além de pautar esse debate no Poder Legislativo, é também pautar esse debate publicamente. Então, fazer com que essa discussão sobre tributação e gênero extrapole os âmbitos da academia, em primeiro lugar, e uma academia muito restrita, né? Porque, como eu mencionei, esse tipo de debate não é feito ainda no Brasil de uma forma muito consistente, né? A gente tem algumas manifestações, mas não uma produção que seja consistente e longa nesse sentido. Então, também extrapolar esses debates, como eu estava dizendo, para além do âmbito da academia, para que advogadas e advogados tributaristas passem a se ocupar dessa discussão, que não é uma discussão necessariamente vinculada às mulheres, mas é uma discussão de todos, porque no final das contas, ao trazer questões relacionadas à tributação e gênero, do que nós estamos tratando é de redução de desigualdades. Então, há uma desigualdade evidente entre homens e mulheres na nossa sociedade, desigualdade de renda, desigualdade de acesso a oportunidades, e é interessante que a gente se pergunte qual é o papel do direito tributário no acerramento, no reforço dessas desigualdades, e o documento que a gente construiu, ele mostra que, de fato, o direito tributário é um elemento central para este acerramento, seja em razão da regressividade inerente a ele, né, que é um dado estrutural, mas também em razão de questões bastante específicas, como tributação de absorventes, que é algo que a gente não discute no Brasil e que passa batido, né, em toda a discussão tributária de seletividade. Quando a gente pensa no ICMS, essa discussão ela não chega necessariamente nos absorventes, a despeito de haver um enorme debate internacional sobre o tema. Então, a despeito de a Alemanha ter reduzido a tributação recentemente, a Itália, o Canadá ter zerado a tributação, diversos estados dos Estados Unidos falam e efetivam a redução do sales tax para que os absorventes sejam menos tributados. No Brasil, a gente que discute tanto seletividade do ICMS, o que deve estar ou não na cesta básica, se faz sentido que o salmão esteja na cesta básica, que é uma discussão real, a gente não fala simplesmente de absorventes. Então, esse é um exemplo clássico de como essa discussão está apagada. Mas, para além desse exemplo bastante específico, que está no nosso documento, faz sentido também, quando a gente olha para essa discussão, a gente olhar para a tributação da renda. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque essa discussão também é feita em outros países. Tati, eu vou te interromper porque a nossa convidada, ela acabou de entrar, tá bem? Bom dia, deputada Lídice da Mata. É um prazer tê-la conosco aqui na nossa reunião. Eu vou fazer uma breve apresentação da senhora, embora fosse até dispensável pela figura pública conhecida e respeitada que mas eu farei aqui uma breve apresentação da senhora para o nosso grupo aqui. Gente, nós estamos diante da deputada Lídice da Mata.
Ela é economista, baiana de Cachoeira, foi vereadora em Salvador, prefeita em Salvador, deputada estadual na Bahia, senadora pela Bahia de 2011 a 2019, deputada na Assembleia Nacional Constituinte. É uma honra para a gente tê-la aqui. E está no seu 3º mandato como deputada federal. Tem participação em diversas comissões permanentes na Câmara dos Deputados, em diversas comissões especiais, é titular da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e entre os PLs de sua autoria está o PL que redundou, o PL 1291, que redundou na legislação que oferece amparo às mulheres vítimas de violência, sobretudo agora nesse período de pandemia. Um dos principais projetos de proteção às mulheres e que redundou em legislação de proteção às mulheres nesse período tão nefasto que a gente está vivendo. Então, assim, é um prazer muito grande para a gente contar com uma pessoa tão ilustre, tão respeitada e voltada sabidamente à questão da proteção dos direitos das mulheres. Deputada, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje. Estamos agora num grupo de 48 pessoas, entre homens e mulheres. Somos um grupo de juristas. Nesse grupo de 48 pessoas, está um grupo de juristas, de mulheres tributaristas, que se reuniram num grupo para discutir tributação e gênero. Esse grupo ele existe desde maio desse ano, e é uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, o mestrado profissional de Direito, sob a coordenação da professora Tatiane Piscitelli, uma parceria, então, com um grupo de procuradoras da Fazenda Nacional, advogadas privadas, pesquisadoras, estagiárias de direito, professoras de direito. Ao todo, somos 132 mulheres nesse grupo de tributação e gênero, que estamos reunidas para discutir diminuição de desigualdades entre homens e mulheres na perspectiva do direito tributário. Bom, sabedoras, então, e acompanhando as discussões sobre a reforma tributária em tramitação na Câmara, em discussão no Poder Executivo, sentimos a necessidade de fazer propostas que contemplasse o viés de gênero, porque nenhuma das propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional contemplam esse viés. Então, esse grupo de 132 mulheres tributaristas formou um outro grupo menor de cerca de 20 ou 30 pessoas que elaborou um documento com propostas concretas, abrangendo consumo e renda, não é? Na perspectiva do direito tributário, uma contribuição à questão da reforma tributária para a diminuição das desigualdades de gênero no país. Então, é esse documento que nós tomamos a liberdade de encaminhar à senhora. A deputada Lídice da Mata, nós encaminhamos para vários deputados. A deputada Lídice da Mata foi um dos primeiros retornos que a gente teve. Ela leu o documento, a assessoria dela, o Alexandre, uma pessoa boníssima, um companheirão nosso aí nesse contato com a deputada, a quem a gente já agradece. A deputada foi uma das primeiras a nos dar retorno e a manifestar a sua empatia às propostas que estão no nosso documento. Então, agradecemos imensamente o retorno, a participação da senhora aqui. A ideia agora é passar para a professora Tatiane Piscitelli, para ela fazer um rápido apanhado do documento. A gente não vai aprofundar, a gente sabe que a senhora leu, e aí, depois da fala da professora Tatiane, a gente abre para a senhora, estamos ansiosos para ouvi-la, e realmente é um prazer muito grande ter essa reunião com a senhora, por tudo que a senhora representa, rumo à redução de desigualdades de gênero no nosso país, rumo a propostas de fortalecimento da nossa democracia, principalmente no momento tão difícil de
regressividade, tanto no direito tributário como na área de direitos humanos em geral. Então, muitíssimo obrigada, deputada. Professora Tatiane Psitelli, por favor. Claro. Muito bom dia, deputada. Eu vou ser muito breve, é um enorme prazer conhecê-la, ainda que virtualmente, né? Conhecê-la de perto. Como a Núbia falou, só gostaria de reiterar que é uma honra para nós tê-la aqui neste debate, por toda sua história no parlamento, e é, de fato, um privilégio poder discutir essas propostas com a senhora. Eu vou ser muito breve. O nosso documento, ele contempla alterações que se focam na tributação do consumo e se focam na tributação da renda, como eu estava dizendo quando a senhora ingressou na sala, e a ideia é que a gente consiga, via sistema tributário, aproveitar melhor os benefícios fiscais em busca da redução dessa desigualdade. Agora eu comecei a ver, que eu estava com uma dificuldade de acesso e não estava podendo ver todos os integrantes, nem mesmo você que está falando agora. Eu já ia sair e entrar novamente quando finalmente conectou-se. Muito obrigada. Imagina. Então, porque grande parte das propostas, se não todas, na verdade, elas estão focadas na concessão de benefícios fiscais, seja da perspectiva do consumo ou redução de tributação, né, não necessariamente uma isenção completa, mas seja da perspectiva do consumo, seja da perspectiva da renda. Mas a nossa ideia aqui não é negar que é um momento difícil para se falar em gasto tributário, um momento difícil para se falar em benefício fiscal. Evidente que o país passa por uma situação complexa, mas a despeito disso, nós entendemos que esses benefícios, se bem utilizados, eles podem ajudar na redução das desigualdades. A desigualdade de gênero é exemplar nesse sentido, então nós não somos contra a revisão de benefícios fiscais, mas sim um uso mais adequado desse instrumento, que é um instrumento válido. Então, dentre as propostas, eu só queria destacar 3. A primeira delas se refere, que era o que eu estava dizendo logo antes da senhora entrar, a redução da tributação sobre absorventes, que é um bem de uso essencial das mulheres, é algo que vem sendo discutido mundialmente. Essa discussão passa ao largo do debate sobre a reforma tributária no Brasil. Diversas meninas deixam de ir à escola no Brasil em razão da falta de acesso a absorventes higiênicos e similares. Esse número é cerca de 26% entre as meninas que têm de 15 a 18 anos. Ao lado dessa situação da pobreza menstrual, a gente gostaria de destacar também a necessidade de retomada da dedução do imposto de renda das pessoas físicas, da contribuição previdenciária paga às empregadoras domésticas. Esse era um benefício que tinha por objetivo a formalização desses empregos, que no geral no Brasil ainda infelizmente é realizado por mulheres negras, que são as pessoas que menos ganham na nossa sociedade. A retirada desse benefício pode impactar muito severamente a disponibilidade de renda dessas mulheres e colocá-las numa situação de vulnerabilidade social mais ainda. E um terceiro ponto, que também eu acho que merece destaque, se refere também ao uso desse mecanismo de dedução do imposto de renda, mas agora para as pessoas jurídicas, que contratem mulheres negras, que contratem mulheres chefes de família e as coloquem em cargos de gestão, porque a gente também entende que não basta que haja contratação de mulheres, essas mulheres precisam ascender economicamente, elas precisam ter oportunidades econômicas para que saiam exatamente dessa situação de vulnerabilidade, que inclusive em muitos casos as coloca numa situação de violência doméstica, numa situação de dependência de um parceiro em razão de questões financeiras. Então, o uso da dedução do imposto de renda, da base de cálculo dessas pessoas físicas, das pessoas jurídicas, né, que ajam dessa forma, de uma maneira inclusiva, esse mecanismo ele já é utilizado quando a gente pensa na licença maternidade ampliada, nas empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, e seria simplesmente a extensão desse benefício. A gente entende que essa discussão é muito oportuna agora, porque no próximo ano, com o debate da reforma tributária,
tributária, deve vir uma discussão sobre tributação da renda, e essa perspectiva ela precisa ser considerada. Então, só queria destacar essas 3 propostas, há diversas outras, e o que nós gostaríamos mesmo é de ouvir a senhora, de modo que a gente consiga, aqui neste momento, fazer uma troca e quem sabe, fazer com que este tema saia do âmbito meramente acadêmico e efetivamente estimule o debate público. Então, muito obrigada. Deputada, o microfone da senhora, ele está bloqueado. Ok, muito obrigada. A palavra é da senhora, é uma honra mais uma vez. Estamos ávidos por ouvi-la. Um bom dia a todos e a todas, a todas que especialmente têm se dedicado a estudar esse assunto. Eu achei interessantíssimo e me instigou bastante essa discussão. Acho que nós colocarmos esse desafio de uma tributação que pudesse tornar mais justa, mais equânime a participação das mulheres na sociedade, na economia, é extremamente importante. Nós tendemos a trabalhar grandes temas, como a questão da tributação das grandes fortunas, mas este olhar é um olhar realmente feminino, feminista nesse sentido, e também um olhar de detalhe, né? Um olhar específico. Então, eu acho que só por isso o conceito em si já é extraordinário, já é muito interessante e necessário de ser estimulado. Tenho toda a disposição de assumir com vocês o debate, de apresentarmos projetos na reforma tributária que visem justamente fazer esse tipo de abordagem. Sobre as 3 questões tratadas por Tatiane, eu não sei se entendi todas as 3. A primeira, acho muito boa, acho que nós podemos fazer o mais rápido possível dentro do que vocês estabelecerem, seja como projeto solto, avulso, que vai para o debate, seja como esperando uma reforma tributária abrangente para que possamos colocá-lo como emenda dentro do projeto geral. Nós temos hoje 2, 3 propostas de reforma tributária, uma feita... Opa, caiu. Não caiu a bateria, caiu a transmissão do link, não sei se é porque... Deputada, eu acho que só caiu a câmera. Só a câmera. Caiu a câmera? Agora, voltou. Não, acho que é porque eu estou... Alex, se você estiver aí nos ouvindo, por favor, manda por e-mail, que aí eu tiro do celular e boto no computador. Tá certinho agora. Mas agora está certinho, a gente está vendo e ouvindo. Tá bom. Então, veja, essa questão da redução da tributação de absorventes, acho, e isso pode ganhar imediatamente, ganha o apoio da bancada feminina, e nós podemos trabalhar com os líderes isso. Por isso eu tenho dúvida até se devemos esperar a reforma mais ampla em função do conteúdo social assim, impactante que ele tem. Quanto à segunda, que eu quero pedir a Tatiane que me esclareça, se é a retomada do desconto do pagamento do desconto no imposto de renda, do pagamento do salário das domésticas. É isso? É exatamente. Ou eu me atrapalho? Não, é exatamente isso. Porque... Que surge como, claro, como um estímulo à manutenção... Opa! E a formalização desses
Eu queria te pedir a possibilidade de nós conversarmos com a Federação das Trabalhadoras Domésticas, que eu tive a tarefa de ser relatora. Oh, meu Deus, todo mundo me ligando aqui também. A relatora da PEC das domésticas no Senado. E, ao fazer isto, tive um contato muito intenso com a federação, que, aliás, por ser dirigida por uma trabalhadora baiana, eu já tinha um contato muito grande com ela. E, naquela ocasião da PEC e a extensão dos direitos dos trabalhadores em geral para as domésticas, claro que existiu um debate muito grande em função de que muitos diziam que isso iria acabar com o trabalho doméstico. Claro que, quando você estabelece uma regulação de jornada de trabalho, etc., você está regulando e garantindo direitos, que alguns poderão se sentir atingidos por esses direitos e desistir desse trabalho. Muitas pessoas usaram isso para, por exemplo, depois dizer que, se diminuiu o trabalho doméstico, cresceu o trabalho de diaristas, né? Em princípio, não é uma coisa negativa, porque as pessoas que trabalham como diaristas passaram, eventualmente, trabalhando em mais de um lugar, a obter um salário até maior do que o salário mínimo, não é? Então, é apenas essa discussão para que a gente não tenha depois um questionamento da federação dizendo está estimulando o trabalho doméstico, enquanto que nós já estamos partindo para um outro tipo de organização do trabalho doméstico, etc. Então, mas acho que é uma coisa que é positiva, é interessante, nesta crise de forma especial da pandemia, onde há um grande nível, cresce muito o desemprego no Brasil, e as mulheres são diretamente as mais atingidas por esse desemprego, especialmente as mulheres negras. Então, acho muito importante, muito interessante, mas quero abrir uma conversa com esse segmento de trabalhadores domésticos através da federação e dos sindicatos. As pessoas jurídicas que contratem mulheres negras e as coloquem em espaço de gestão, foi isso? Sim, e mulheres chefes de família, né? No Brasil, são 40 milhões de famílias lideradas por mulheres. E entre essas, muitas estão numa situação de pobreza. Tem uma estatística que fala em 39% das famílias brasileiras são hoje administradas por mulheres. Em alguns estados até mudam. Se não me engano, aqui na Bahia, recentemente chegou a se falar em 42%. Então, isso dá uma dimensão do peso econômico na economia popular da presença das mulheres. Famílias dirigidas por mulheres, essas mulheres ou são abandonadas, ou são viúvas, ou são mulheres que são mães solteiras, mas, em todas as circunstâncias, em geral, mulheres com muita dificuldade para manter as suas famílias, né? Então, isso é também algo que eu creio que terá muito impacto e que tem um impacto social, econômico desejado. Dessas três, portanto, que Tatiana permite-me chamá-la assim, Tatiane, destacou como questões centrais, eu acho que essas duas, a primeira e a terceira, já têm uma adesão imediata, e a segunda também eu vejo com muita simpatia, mas acho que a gente deve fazer em comum acordo, num debate com esse segmento organizado, porque elas são razoavelmente organizadas no Brasil. Deputada, a senhora
Tá, professora, me permite só um adendo sobre essa questão das domésticas, juntamente com a proposta de dedução do salário delas, não é, pelas pessoas físicas, dedução na sua declaração do imposto de renda, tem um outro viés que eu diria que é até mais importante do que esse, que está também na proposta, que é a possibilidade de dedução de gastos com educação da própria doméstica ou de seus descendentes, filhos, principalmente, né? Então, porque com isso a gente quer estimular o acesso à educação dela e dos filhos, né? Eu achei essa proposta, assim, de uma... maravilhosa. Falar, mas achei maravilhosa. Bem Não, isso mesmo. Essa eu acho que realmente é muito interessante e tem todo esse impacto que você falou. Me perdoe, eu desviei um pouco o olhar, porque estou aqui verificando se já começou a sessão, que foi ontem de noite chamada uma nova sessão que não estava prevista. Então, estamos mais ou menos no tempo. Nós é que agradecemos. O tempo que a senhora tiver para a gente é precioso. Agora, obrigada. Muito obrigada pelas considerações. Eu acho que a Adriana gostaria de talvez fazer um complemento à minha fala, porque há uma outra proposta interessante que se refere à pensão alimentícia. Então, Adriana, se você quiser complementar. Bom dia, deputada. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de tê-la aqui. É uma honra, como disse a professora Tatiana, tê-la. Eu queria começar dizendo que uma coisa que me tocou muito na sua fala e que é muito relevante para esse tema da pensão alimentícia que a professora Tatiana colocou, é essa necessidade da gente olhar o elemento do específico e da solução imediata de problemas e não o elemento da reforma tributária como um todo, do contexto geral, né? Quando a gente estava pensando as nossas propostas, a gente chegou a debater isso. Eu acho que dois grandes enfrentamentos que a gente vai ter que superar. Primeiro é o argumento de que a gente está discutindo coisas que são acessórias, quando a gente teria coisas mais relevantes para serem debatidas. Então, a gente sempre vai ouvir o argumento de que há coisas muito mais estruturantes na reforma tributária do que discutir tributação e gênero, e vocês estão trabalhando com coisas que podem ficar para depois. Esse é um primeiro argumento. E depois o argumento do gasto público, né? Aí a gente vai abrir mão de benefícios, a gente vai estabelecer novas deduções num cenário de crise. Como é que a gente vai fazer isso? É melhor a gente deixar as coisas como estão e deixar para pensar nisso num outro momento. Eu queria começar aqui a minha fala, antes de falar bem rapidamente sobre a questão da pensão, dizendo que a gente não tem esse tempo. É que, na verdade, o direito tributário ele precisa ser utilizado como instrumento para a solução do problema agora, porque a vida está acontecendo agora. Essas mulheres não estão tendo acesso a esse absorvente agora, elas não estão tendo acesso a essa educação agora, elas estão sendo sobrecarregadas pelo pagamento de imposto de renda na pensão agora. A gente discute reforma tributária desde 2004. Eu sou procuradora da Fazenda, eu entrei na Procuradoria da Fazenda em 2004, a gente já discutia reforma tributária. Nós estamos em 2020, e se a reforma passar nos elementos estruturais, ela está programada para começar a ser implementada em 10, 20 anos. Nós não temos 10, 20 anos. Essas chefes de família que pagam imposto de renda sobre pensão hoje não têm 20 anos para esperar que a situação seja alterada, não é? Então, falando bem rapidamente sobre essa questão do imposto de renda na pensão, o grande problema para a gente é que a gente tem um sistema tributário hoje que foi pensado para uma estrutura na qual a mulher ela não trabalha, ela não participa da gestão da sua família. Tá? Então, hoje, o que é que acontece no bojo da pensão? O homem, que é via de regra aquele que promove o pagamento da pensão, ele abate totalmente esse valor da pensão alimentícia da sua base de imposto de renda, e a mulher, que via de regra é aquela que recebe a pensão para financiamento das despesas dos seus filhos, ela se vê compelida, ela se vê num contexto em que ela tem que pagar imposto de renda sobre essa verba que, teoricamente, é acrescida no patrimônio dela, e ela, ao mesmo tempo, não consegue abater aqueles gastos que ela própria tem com aquele financiamento dos filhos. Então, se a gente pensa num contexto em que ela é responsável por 50% do financiamento dessas crianças, ela está duplamente prejudicada. Ela não consegue abater os 50%, e, ao mesmo tempo, aqueles 50% que ela recebe do homem, eles têm que ser inseridos dentro da renda dela, como efetivamente renda nova sobre a qual ela paga imposto de renda. Então, a despeito dos problemas que vão surgir quando a gente debate essa matéria, a realidade, o fato, é que a gente tem mulheres pagando imposto de renda de forma demasiada no que diz respeito ao financiamento dos seus filhos, enquanto homens fazem investimento com o abatimento das suas respectivas pensões alimentícias. Então, esse é o problema que a gente tem hoje. E aí eu queria terminar a minha fala, porque já está com tempo limitado, dizendo que toda vez que a gente coloca esse problema da questão da pensão,
o argumento que a gente sempre escuta é de que, mas quem vai pagar? Alguém tem que pagar. Se a mulher ela vai ter que ser deduzida, se a gente vai ter que entender que a mulher não vai ter que pagar imposto de renda sobre esse montante, quem vai pagar? E a primeira resposta é que, via de regra, esse é um problema, porque se a gente caminhar no sentido normal do que a tributação deveria ser, homens pagarão. E aí tem todo um debate político, né, de como essa construção se deu e dos efeitos que ela coloca. Queria terminar minha fala dizendo o seguinte, não é nem tão relevante para a gente agora como resolver o problema. No documento que a gente criou, a gente dá um indicativo de proposta. A gente fornece uma proposta de como a gente acha que a questão poderia ser endereçada. Mas é importante ter em mente que a gente está aberta para o debate. O relevante para a gente hoje é que a gente estabeleça que o problema existe, né? No final das contas, não ter uma visão muito clara de como resolvê-lo não significa que a gente tem que desconsiderar que ele existe, colocar a questão para debaixo do tapete e fazer de conta que está tudo certo. Né? Então, para a gente, o mais importante aqui agora é dizer, o problema existe, mulheres estão sendo, não quero usar o termo discriminadas, mas estão sendo sobrecarregadas pela imposição tributária. Isso não é justo, isso não é equânime. Vamos endereçar o problema, vamos enfrentá-lo e vamos debater alternativas para minimizá-lo. Se a gente conseguir colocar o problema como um fato e abrir o debate para as possibilidades de endereçamento, acho que a gente já fez muito com esse documento. E aí queria lhe agradecer de novo a possibilidade de colocar. Queria também colocar uma outra questão, porque nós, nesse contexto, somos muito usadas do ponto de vista do machismo na sociedade mesmo, né? E eu vou antecipando, quando vocês vão falando, antecipando na minha cabeça os argumentos que virão contra. Alguns, e vocês podem ajudar a gente a superar isso. Você, como auditora, inclusive, né, pelo que eu entendi, auditora fiscal, não é isso? Eu sou procuradora da Fazenda Nacional, assim como vários outros colegas. Mas sim, nós temos várias propostas de solução que podemos debater. Sim. Se eles não dirão que isso poderá ser usado como lavagem de dinheiro, ou seja, o marido passa o dinheiro para a mulher numa quantia maior para poder... Né? Sim, dirão. Então, inclusive, discutiu isso e podemos chegar a mecanismos de dificultar a eventual utilização disso como planejamento. A gente já faz planejamento tributário hoje. Né? Esse planejamento tributário já é feito hoje e a Receita sabe como evitá-lo. Então, a gente pode construir mecanismos limites. Não, mas agora o Supremo acabou de discutir essa questão das pensões, né? De um juiz já velho que morreu. Essa questão veio na reforma da Previdência ainda de Dilma, do funcionalismo público, desses casos de juízes idosos que têm... Juízes eu cito como uma grande aposentadoria, mas funcionários públicos com salários altos, que às vezes casam com parentes para deixar a pensão. Né? Então, eu estou satisfeita com a resposta que você me deu. Né? E como o Supremo, esta semana, tratou de caso semelhante, ele ficou em alta. Mas quem quiser falar mais alguma coisa, eu quero dizer que nós vamos analisar o documento no seu detalhe também, para ver de que maneira... Eu tendo a achar que a gente podia apresentar um conjunto dessas propostas como projeto de lei, se vocês me permitirem, e exatamente para causar um impacto do debate. No bojo da discussão da reforma tributária, nós vamos ser tomadas pelo debate dos homens, dos grandes, até porque já existe um cabo de guerra, né, entre a proposta do governo, proposta que já existia na Câmara, no Senado. Então, esse cabo de guerra tende a centralizar as atenções. Se a gente começa a colocar uma série de propostas e a trabalhá-las dentro da bancada feminina e com líderes, a gente vai avançando. Eu trabalharei, claro, com os líderes da oposição a qual integro, né?
mas que também, por outro lado, eu creio, tem uma grande sensibilidade à temática. Sim. Eu só gostaria, excelente essa possibilidade de a gente apresentar um pacote de medidas, né? Eu acho que dá para a gente concentrar o imposto de renda, por exemplo, tem várias medidas possíveis, e aí pode vir dentro desse pacote. Mas eu também só gostaria de destacar, a gente não sabe como vai ficar o debate para a reforma tributária, né, no ano que vem, a depender, né? A senhora certamente sabe muito mais do que eu, não preciso dizer, de quem vai ser o presidente da Câmara. Mas, de todo modo, se a PEC 45 avançar, essa é a nossa preocupação. Nós não teremos mais benefícios fiscais sobre bens de primeira necessidade, sobre a cesta básica, e isso vai impactar diretamente as mulheres. Então, só para dizer, eu acho que as propostas específicas, elas são muito importantes, especialmente porque grande parte mexe na tributação da renda, que não está enfrentada nesse debate maior estrutural da reforma tributária, que são as PECs, mas também importante que a gente não perca de vista a possibilidade de essas PECs caminharem. E aí elas vão ser muito danosas, especificamente para as mulheres, por conta de uma oneração significativa da cesta básica. E óbvio, da impossibilidade de a gente encaminhar qualquer discussão sobre tributação de absorvente, porque aí a tributação vai ser altíssima. Né? Então, a professora Tatiane, se me permite um detalhe, assim, só para acrescentar ainda, a gente está falando de absorvente. Primeiro, né, reiterar todas as falas que foram feitas a respeito da deputada Lídice. Eu sou fã, porque acompanhei toda a trajetória na Bahia, antes de tomar posse como procuradora da Fazenda e vir e chegar para Brasília. Primeira representante do DCE, da UFBA, primeira prefeita de Salvador, e, se não me engano, única, primeira senadora da Bahia, também mulher. Então, assim, todo um percurso de dificuldades, né? E a gente vê que foi abrindo portas para outras mulheres também. E para acrescentar só um detalhe aí, além da tributação do absorvente, a gente tem também no debate a tributação dos anticoncepcionais, para ver se a gente consegue diminuir, porque o número de gravidez na adolescência é alta, o número de mulheres que não conseguem ter acesso a esses anticoncepcionais também é alta, porque a distribuição pelo SUS ainda não é tão bem feita. A gente sabe que tem aquele anticoncepcional que dura 3 meses de injeção, não é um anticoncepcional tão caro, mas também não está tão disponível e não dá tantos problemas. As mulheres podem tomar um anticoncepcional e passar 3 meses e depois só tomar a próxima injeção. Tem esse ponto, e também tem outro ponto que é importante, é que pelo lugar onde as mulheres estão, nos seus ambientes de trabalho, elas acabam sendo mais tributadas do que os homens, porque hoje a gente tem uma isenção de dividendos, e a maioria dos sócios das empresas são homens, a gente tem números assim exorbitantes, e as mulheres estão em locais, no seu ambiente de trabalho, em que elas não têm acesso a esses cargos, né? Elas não são sócias, muitas vezes não são gerentes, e elas acabam proporcionalmente pagando mais imposto de renda, principalmente porque elas também ganham menos. Então, a proporção até é maior, porque como a desigualdade de salário é grande, as mulheres ganham praticamente 79% do que os homens. E as mulheres negras, então, 44% apenas do que os homens brancos. Como elas não estão nesses cargos, elas não são sócias nem nada, então elas ainda pagam mais ainda proporcionalmente e ainda pagam no imposto de renda, ainda pagam quando vão comprar os produtos no supermercado, porque elas são as mães de família, né, as mães solo, e ainda pagam mais caro. Para se cuidar, para não ser mãe, ela ainda tem que pagar mais caro, ela ainda tem que pagar mais caro, pagar muito pelo absorvente. Então, são esses pontos aí, como a Adriana falou, são pontos assim cirúrgicos que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que debater mesmo. Quando entrar essa discussão dos anticoncepcionais, certamente haverá um debate com segmentos das igrejas, o que não é ruim, né? Porque também explicita essas contradições, né? É apenas para a gente ter uma ideia de quando trata de mulher, sexualidade da mulher, nós enfrentamos muitos obstáculos e vamos continuar lutando e retirando-os, né? Aliás, eu ainda estou impactada com essa coisa que aconteceu ontem na Assembleia na São Paulo, que eu acho que não é possível não se indignar,
Não é possível ficar calado diante daquilo. Eu Sim, tenho um absurdo. De vida pública, já vi muita coisa nesta relação das mulheres na política, mas nunca algo como o que aconteceu ali. Quer dizer, não é aceitável, não é possível. É assim, extrapolar todos os limites. Deputada, eu queria colocar só uma última questão da minha parte, que é assim, a professora Tatiane Psitelli já tocou nisso, mas eu acho que é importante, porque eu acho que vai ser uma das grandes críticas ao nosso documento, às nossas propostas, que é a questão de que a maioria delas gira em torno de benefícios fiscais, não é? No momento onde a gente sabe a situação de gastos do país, da dívida pública, enfim, do orçamento apertado, o momento em que o próprio ministro da Economia se propõe a acabar com todos os benefícios fiscais, a própria PEC 45 propõe isso. O que nós queremos... Mas até hoje não acabou. Senhora? Até hoje não acabou, né? O que nós queremos, na verdade... O que nós queremos, na verdade, é fazer essa discussão, porque nós entendemos o momento difícil financeiramente que o país passa, mas nós sabemos que há diversos benefícios que precisam ser revistos, porque eles não fazem nenhum bem para a população, muito pelo contrário, eles só engordam o caixa de empresas e empresários. Então, nós queremos rediscutir esses benefícios, nós queremos rediscutir a questão da essencialidade desses benefícios, da seletividade desses benefícios, porque, ora, se a gente colocar de um lado benefício para a importação de armas e do outro lado, benefícios para empresas contratarem chefes de família, mulheres negras, ora, nós estamos querendo fazer aqui a discussão da essencialidade do benefício tributário. É isso que a gente precisa fazer no país, muito antes de acabar com tudo ao bel prazer de fazer só discurso político. Então, a gente acha que essa vai ser uma das críticas, nós estamos preparados para contribuir, para ajudar nessa discussão, nessa perspectiva de que, correto, a maioria dos benefícios tem que ser revistos, mas não é por isso que o país precisa acabar com todos os benefícios tributários, não. A gente acha que tem que direcioná-los para diminuir as desigualdades no país e para que esses benefícios efetivamente cheguem às pessoas que precisam, para favorecer a inclusão social, para diminuir pobreza e, nesse nosso caso específico, diminuir pobreza, diminuir discriminação em relação às mulheres e diminuir discriminação em relação às mulheres negras. Toda uma intersecção entre raça, gênero e a questão da classe, a questão da pobreza, né? Então, só antecipando uma das críticas que virão, a questão dos benefícios. Certo, correto. Bom, exato. E até uma questão de direitos humanos, né? A política fiscal pode ser usada e direcionada para os direitos humanos. É para ser usada, na verdade. Sim. Na medida em que ela deve ser usada para equilibrar as diferenças na sociedade, né? Redistribuir. Então, que possa ser feita dessa maneira, de uma maneira direta, sobre aqueles que mais precisam. E, deputada, desculpa, se me permite, eu queria acrescentar algo à fala das minhas colegas, que também é importante a gente lembrar que é da natureza do próprio direito tributário exercer uma das suas funções, que é a função extrafiscal, que é justamente a função através da qual o direito tributário intervém na vida das pessoas. Só que muitas vezes essa função ela é utilizada apenas para uma questão de mercado, e a gente pode se utilizar dessa função extrafiscal para gerar uma maior igualdade na sociedade. Muito bom. Como fazemos a... Só um detalhe aqui, todos estão te elogiando muito no chat aqui, porque eu já te conhecia da Bahia, mas quem não conhecia ainda está assim, super sensibilizado e super alegre, contente com sua sensibilidade em relação aos temas. Muito obrigada.
Acho que esse tema desculpe. Relacionado todo com essa nossa luta da conquista da igualdade de direitos da mulher na sociedade e especialmente da sua inclusão econômica, né? Nós somos a base da pobreza no Brasil e no mundo. Então, vocês estão tendo um papel assim essencial, que é pensar como nós podemos nos dirigir dentro das regras econômicas, fiscais, tributárias, para uma política que leve a um olhar de criar mecanismos de combater as desigualdades. Perfeito. Agora, deputada, eu sei que o tempo da senhora está se esgotando, eu só gostaria de dizer que nós estamos absolutamente à disposição para auxiliar nesse pacote de proposições legislativas, na interlocução com a bancada feminina, como a senhora entender, porque como a Núbia e as outras colegas já disseram aqui, a nossa ideia é pautar este debate, que não é que ele está esquecido, ele não existe. Então, ele precisa ir para o centro, porque, como a senhora muito bem mencionou, as mulheres, elas estão na base da economia e na base da pobreza. Então, a gente precisa considerar isso num debate sobre reforma tributária, que é um debate sobre distribuição de ônus, sobre quem vai pagar essa conta. Então, a gente está absolutamente à disposição da senhora. Eu queria que a gente pudesse pensar mais assim, em termos de estratégia, de abordar por agora. Né? Tá claro a necessidade, das propostas e também de iniciarmos esse debate imediatamente, porque se deixarmos para quando for pautada a reforma tributária, essa já adianta um pouco a minha visão sobre estratégia, nós vamos ser engolidos no geral. Então, eu acho que nós deveríamos articular, apresentar um conjunto de projetos sobre quero ouvir vocês, sobre esse manto da reforma fiscal ou reforma tributária com um olhar de mulher, que beneficie, que reduza a desigualdade e o empobrecimento das mulheres na nossa sociedade. E na medida em que a gente constitua esses projetos agora, a gente vai apresentá-los. Eu peço à bancada um momento de apresentação destes projetos dentro da bancada, mas eles precisam existir, porque também mulheres representarão posicionamentos diferentes do nosso. Desculpa, é que eu estou numa varanda e o povo passa e fala. Opa! Então, nesse sentido, o que eu pensei aqui, conversando com vocês, pensando alto, é fazer um texto básico. Hoje, como a gente está funcionando de maneira remota, não sei como funcionaremos daqui a 3 meses, 4 meses, então estou me posicionando a partir do que temos hoje. Eu poderia pegar esse bloco de projetos e apresentá-lo pedindo apoio às mulheres dos partidos de oposição, que são um grande número e muito atuantes, e logo depois pedir uma reunião com as mulheres, com a coordenação de mulheres. Era bom a gente fazer isso logo, para não ficar dependente de... Todo ano muda essas coordenações. Né? Hoje nós temos uma coordenação muito boa, muito ativa, são mulheres de partidos de centro-direita, mas com uma adesão muito grande à temática realmente da luta por igualdade de direitos. Isso, por exemplo, no ano passado já enfrentou uma oposição de mulheres que eram contra e que permanecem contra, inclusive, as leis de cotas para as mulheres. Então, estou chamando a atenção de que existe entre as mulheres também esse tipo de comportamento de representação de pensamento liberal, que hoje acha que o liberalismo resolve tudo
né? E que não há nem a questão da desigualdade. Esse não é uma questão central na sociedade, mas sim o que eles chamam que seria a capacidade de cada um, esse modelo de achar que as pessoas vencem pelos seus próprios talentos e dedicação, e não tem a sua origem social, econômica, como um obstáculo, né? Então, o mito da meritocracia, como aqui alguns disseram, que serve para a sociedade, para os pobres, não servem, na maioria, para os que estão lá na Câmara dos Deputados. Bom, nem as mulheres que lá estão. Então eu pensei em que nós pudéssemos constituir um grupo que mantivesse mais contato com vocês e pudesse estabelecer essa estratégia e a gente começasse a elaborar os projetos propriamente ditos. Infelizmente, Alex, que é esse extraordinário rapaz que vocês conheceram, me está fazendo uma traição também extraordinária. Estou brincando com ele. Mas está saindo do trabalho do nosso mandato, ele recebeu, o seu talento, o seu trabalho, um convite irrecusável, vai trabalhar numa área que eu também tenho uma atuação muito grande, que é a área da cultura, e vai nos abandonar. Mas eu colocarei uma outra pessoa para ter esse contato com vocês. Então, queria já afirmar isso, inicialmente ter um contato primeiro logo com Sirlene, que é a chefe de gabinete geral do mandato, mas a partir daí a gente definiria uma pessoa ou ela própria para acompanhar essa conversa com vocês, que deve se dar mais rapidamente agora, mais intensamente, melhor dizendo. Se vocês quiserem fazer nesse modelo de 48 pessoas irem se reunindo sempre, não tem dificuldade para mim, mas se quiser fazer também de outra maneira, também estou à disposição. O gabinete está à disposição. Agora eu tenho realmente que sair, porque agora já ultrapassei o horário de início dessa sessão, que é uma sessão muito confusa, que terminou ontem, meia-noite, e que tem um residual para debater e votar agora. Tá bom? Deputada, muito obrigada. Foi além das nossas expectativas, a sua simpatia, a sua competência, a sua articulação, é tudo que a gente precisa para levar nossas propostas adiante. O que a senhora precisar, a gente se dispõe, inclusive, a transformar as propostas em forma de projeto de lei. Já vamos entre nós distribuir isso, tá? Facilita, né? E a Sirlene pode entrar em contato conosco, eu acho que o Alex, querido, que ele seja muito feliz lá no Rio e volte logo para a gente, né? Mas ele já me passou o contato da chefe de gabinete, a Sirlene, e eu vou fazer um contato com ela para ver da forma como vocês acharem melhor para facilitar o trabalho da senhora aí, a gente se organiza daqui, tá bom? Estamos totalmente à disposição. E muito obrigada. Não sei se a Tati quer agradecer, enfim. Não, muitíssimo obrigada. Foi um enorme prazer e vai ser excelente. A gente vai, em conjunto, eu tenho convicção que a gente vai fazer história e vai conseguir mudar esse cenário. Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigada. Esse grande abraço. Já é histórico. Um abraço. Abraço, deputada. Abraço para vocês também. Gente, eu gostaria de agradecer todos os participantes também, há muita gente de fora que faz parte do nosso grupo. Essa é a última reunião do grupo, a primeira pública, a última reunião do grupo, e é possível que a gente faça mais reuniões públicas para discutir essas propostas. Fiquem atentos às nossas redes e as redes do Tributos a Elas, né, Núbia? Se você quiser deixar o Instagram no chat, e aí quem não acompanha pode acompanhar. Claro, Herta, a nossa querida Herta. É o @tributos a elas. O documento está até lá no site. Sim, deputada. Outra coisa, eu vi aqui uma sugestão com a qual concordo aqui no bate-papo que eu abri, de que a gente pode fazer as duas coisas, uma não impede a outra. A gente pode apresentar o conjunto de projetos
e depois os transformar em emendas à PEC, as PECs, porque tem mais de uma, da reforma tributária. Tá certo? Perfeito. Então, mãos à obra, gente. Excelente. Muito obrigada, deputada. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigada. Um ano de paz. Obrigada. Para todos nós, Feliz Natal. Tchau, gente. Obrigada.